sendo gravado agora. Então, como eu estava falando, faz parte, então, da nossa pós-graduação com um dos eixos teóricos desenvolvidos nessa linha de transformação da paisagem, sistemas socioecológicos. E uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente quando a gente está mergulhando nesse campo teórico, metodológico, é uma das premissas principais que sustenta todo o entendimento de sistemas socioecológicos. Essa frase que eu coloquei aqui de um filósofo alemão, Beck, é impossível entender a natureza sem sociedade e a sociedade sem natureza. Então, isso, ainda mais a gente pensando hoje em dia em tempos de antropoceno, que é um conceito que basicamente desenvolve-se também em cima dessa ideia central. O sistema socioecológico também surge a partir desse entendimento basal, que não é de agora, né? Acho que tem pelo menos 3 décadas que esse pensamento ficou mais recorrente e aí a partir disso foi desenvolvido esse corpo teórico um pouco mais denso. Então, em termos de quando é que surgiu, né, essa terminologia, essa base teórica, conceitual, na verdade, o termo foi cunhado, né, sistema socioecológico, socioecological system, foi cunhado em uma tese de doutorado na década de 70, na área de engenharia mecânica. Isso porque, na verdade, a teoria de sistemas, né, surgiu na década de 30 e foi sendo incorporada de diferentes campos, tanto das ciências naturais, e aí foi cunhado pouco tempo depois o termo ecossistema, né, já se apropriando dessa base nova teórica de teoria de sistemas, e foi introduzido nas áreas das ciências humanas, sociais e nas ciências mais duras, exatas. Então, a engenharia também trabalha dentro da perspectiva de sistemas complexos, né? A grande parte da nossa informática, da nossa computação, é desenvolvido sob uma base teórica de sistemas, base teórica metodológica. Tá? Então, não é de se estranhar que a engenharia propôs esse termo, mas o socioecológico não sendo muito forte dessa área. Então, ele ficou meio esquecido por quase 20 anos, eu diria, quase 30 anos no caso, e só no final do século XX que passa, então, a fazer parte de um framework que foi desenvolvido para estudar as interconexões entre sistemas humanos e sociais, e principalmente, na verdade, no que tange as conexões entre ecossistemas e instituições. Então, o Carl Folk e o Hilberg são 2 pesquisadores que trabalham nessa área já há muito tempo, e eles são meio que considerados um dos fundadores desse framework em sistemas socioecológicos, principalmente o que ficou sendo conhecido como o framework de resiliência, né? Considerado o framework original, e desenvolvido em grande parte para pensar práticas de manejo sustentável de sistemas ecológicos, né? Então, manejo a partir de diferentes atores e instituições. Então, tem sido um corpo teórico que tem sido desenvolvido nos últimos 20 anos, 22 anos, tendo em base, então, essa perspectiva de trabalhar com ecossistemas e instituições. Uma outra vertente, né, mais agora no século XXI, nessa primeira década, tem sido chamado da Escola de Ostrom, que também desenvolveu um framework bastante parecido, né, também com muita conexão com o pessoal da Escola de Estocolmo, que desenvolveu esse framework de resiliência, para justamente analisar sistemas de gerenciamento de recursos. Eu diria que é nessa esfera que a maior parte das publicações tem sido feitas, nesse campo mais aplicado em termos de gestão e gerenciamento de recursos naturais. E ela foi responsável, ela é uma economista, ela foi responsável para identificar, na verdade, diferentes componentes do funcionamento do sistema socioecológico e descrever e analisar esses subsistemas que vão afetar o que ela chama de as possibilidades ou probabilidades de auto-organização, ou seja, como os grupos sociais que vivem nesses ecossistemas têm a capacidade de se autogerir, de se auto-organizar e gerenciar os seus próprios recursos, né?
Isso passa a ser, então, uma total ruptura com aquele clássico trabalho do Harding da década de 70, 80, né? Tragédia dos Comuns, em que ele afirmava categoricamente que as sociedades, né, os grupos sociais, as comunidades eram incapazes de gerenciar seus próprios recursos, porque se voltariam para práticas individualistas que levariam, então, a todo o colapso do sistema de recursos, do ecossistema e, por consequência, daquela comunidade, daquela sociedade. Então, isso tem sido rechaçado, né, nas últimas décadas, e ela tem sido uma das principais responsáveis por mostrar que não, é possível, sim, as comunidades se auto-organizarem em torno de bens comuns, né? Que é justamente o pool de recursos que uma comunidade tem, seja uma floresta, seja recursos pesqueiros, eles sejam capazes de organizar isso sem ter que depender de uma estrutura de cima para baixo, né? Como são as estruturas governamentais mais rígidas. E tem como eu diria, uma terceira escola, né? A gente então tem uma escola aí sueca, mas que hoje em dia é completamente internacional, interdisciplinar, com pesquisadores do mundo inteiro, inclusive o Berks, ele trabalha no Canadá, não sei qual a origem dele, se ele é canadense, mas tem essas trocas. A escola de Oxford seria uma escola mais americana, também, mas com contribuições de diferentes pesquisadores, também da Suécia. E tem uma escola meio alemã, chamada de Nova Escola de Frankfurt, que também estaria estudando essas relações dinâmicas entre sociedade e natureza para tentar identificar padrões sociológicos mais amplos, né? Ou seja, eu diria que eles partem desses trabalhos mais aplicados e mais em termos de modelagem de sistemas, e eles começam a fazer um desenho mais teórico epistemológico e alguns capítulos que ele foi publicado nesse livro da Glaser, 2012, mostra esse foco que eles têm tido. Bem interessante até. Ih, apertei o botão errado aqui, gente, foi mal. Não sei o que eu fiz. Voltou a apresentação, gente? Voltou, né? Voltou. Voltou. Então, um dos artigos que usei para me basear essa apresentação de hoje, ele mostra uma série de definições, eu só peguei duas, tá? Para poder simplificar, e são duas que eu acho bem interessantes, eles se conectam, se comunicam. Uma delas é desse livro, da Glaser. Então, entender um sistema sociológico como um sistema que vai ser, né, consiste basicamente de uma unidade biogeofísica, ou seja, tem um componente físico que a gente consegue justamente circunscrever num determinado estudo, os atores sociais, e muitas vezes essa unidade biogeofísica vai ser também chamado de ecossistema, ou componente ecológico do sistema socioecológico, né, mas que não só está relacionado à biodiversidade, mas toda a interação entre os organismos entre si, todos os conceitos básicos que a gente entende de ecossistema. Só que aí acopla isso os atores sociais que estão envolvidos, interagindo diretamente com esses ecossistemas, as instituições que estão associadas, essas instituições são tanto as instituições oficiais, governamentais, ou as instituições formadas pelas pessoas que se juntam e formam algum tipo de organização para uma tomada de decisão. Então, os sistemas socioecológicos, de modo geral, vai ser entendido como complexos, adaptativos. A gente vai ver isso muito na literatura, entender um sistema socioecológico de forma complexa, em constante mudança e tendo que se adaptar a essas mudanças o tempo inteiro, delimitado por fronteiras espaciais ou funcionais. Isso vai ser realmente, depende do modelo que vai ser aplicado. Então, a fronteira espacial pode ser, de fato, uma reserva extrativista que tem um contorno físico específico ou funcional, na medida que vai ser, na verdade, não a delimitação espacial, e sim o funcionamento daquele sistema que vai dar os contornos para poder ser efetuado algum tipo de investigação ali. Então, isso vai estar cercando, então, os ecossistemas específicos, como eu falei para vocês, e os contextos de problemas que estão relacionados às interações e à gestão desses ecossistemas.
Repetindo um pouco aqui, né, a questão de sistemas adaptativos e complexos, né, o Delgado Serrano ele subdividiu, né, as características principais, né, de um sistema socioecológico como esses processos biogeofísicos e os socioculturais que vão ser integrados, né? Então, desde a da estrutura social, toda a dimensão cultural que influencia tanto na percepção, no desenvolvimento de características simbólicas, regras de uso, isso tudo vai estar sendo entendido de forma integrada, esses dois processos. A questão de ser um sistema que leva a sua própria auto-organização, não são lineares nem previsíveis, isso entra um pouco numa área, né, de ciências mais duras, mais hard, né, de entender um pouco dessas matemáticas não lineares. Eles falam muito dos feedbacks, ou dos processos retroativos entre a dimensão social e ecológica, mudança, então o sistema socioecológico estão sempre passando por mudanças de comportamento, tanto no espaço quanto no tempo, e os efeitos comportamentais herdados, então tem a ver tanto com os legados históricos, que a gente entende muito bem na geografia, como os legados de transformação de uma paisagem, por exemplo, e que vão gerar resultados em diferentes escalas de tempo, né? Porque vão ter legados também de outros atores que não sejam os humanos. E as propriedades emergentes que vão surgir, então, justamente quando a gente faz uma análise do sistema como um todo e não apenas com uma parte dela. Então, são propriedades que surgem apenas uma vez que a gente entende o funcionamento daquele sistema complexo e adaptativo. Um outro aspecto para a gente tentar entender o que são esses sistemas socioecológicos é a gente tentar traçar um pouco essa epistemologia que fez parte do desenvolvimento dos sistemas socioecológicos. Então, novamente, eu resgato aquela ideia que eu falei na apresentação, no primeiro slide, que é um pouco essa conexão com o antropoceno, que a gente, né, obviamente, não está conseguindo mais separar a dimensão social de dimensão ecológica, a gente vê cada vez mais elas duas interconectadas, e que a partir desse momento, então, surge uma nova constelação epistêmica, marcado principalmente para entender essas relações sociais com a natureza, como a sua centralidade analítica. Então, essa velha dicotomia sociedade-natureza está sendo cada vez mais defrontada nessas novas epistemologias a partir do entendimento. Eu diria que o antropoceno hoje em dia é muito mais que um conceito da geologia, né, que depende da estratigrafia para poder determinar qual a camada de rocha de sedimentação que vai poder determinar quando o ser humano passou então a dominar os processos ecológicos do nosso planeta, e isso se inscrevendo estratigraficamente na estrutura física da Terra. Independente disso, já é um conceito científico amplamente aceito e utilizado em várias áreas do conhecimento. Então, e que denota, eu diria, de uma forma mais ampla do que a estratigrafia, esse grau de interconexão entre a nossa espécie e o resto da biosfera. E um desses autores da Escola de Frankfurt, ele recentemente publicou um trabalho justamente tentando traçar, né, as bases, as origens epistemológicas, e ele depois define, então, o sistema socioecológico como um objeto epistemológico de fronteira, né, que vai estar justamente situado na interseção de diferentes disciplinas científicas. E aí a gente tem tanto as ciências naturais, a ecologia participando bastante, mas ciências sociais mais duras, como a economia também. E eu diria até as ciências que no Brasil não são ainda embrionárias, né, como a ciência de gestão de recursos naturais ou as ciências de política, que faz análise sobre as políticas públicas, que vão ser campos mais comuns e principalmente nos Estados Unidos e na Europa, esses campos de pesquisa que já nascem de forma interdisciplinar, ou até eu diria híbrido, né? E ele destaca, então, 3 abordagens com diferentes objetos epistêmicos que a gente pode, então, situar nos sistemas socioecológicos. Então, seja utilizado a partir de uma perspectiva de gerenciamento dos ecossistemas. Então, aí vai ser toda a aplicação de sistemas socioecológicos relativo a como a gente pode ordenar territorialmente os ecossistemas de um determinado país e como eles podem ser
então, inseridos dentro de diferentes possibilidades de uso em diferentes graus, né? Análise e gerenciamento de sistemas de suprimento ou metabolismo social, então isso acaba sendo um campo também bem forte na análise de sistemas sociológicos, principalmente a teoria de metabolismo sociológico. E talvez onde tenha ganhado mais destaque na mídia, né? Eu diria, no campo da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, de políticas ambientais mais amplas, assim, a base teórica de sistemas sociológicos, eu posso dizer que ela tornou possível o campo da sustentabilidade se tornar um campo científico. Então, se hoje em dia a gente tem, né, no século XXI, o nascimento de uma ciência completamente híbrida e inter ou transdisciplinar, que é a ciência da sustentabilidade, ela grande parte se baseia cientificamente nas premissas teóricas e metodológicas de sistemas sociológicos. E aí, o que a gente vê na literatura, na verdade, são duas formas diferentes de entender ou de aplicar sistema sociológico. Então, ela pode ser utilizada com uma base teórica conceitual mais ampla, né, e que aí vai apresentar um caminho epistemológico bastante variado e misto, e que tem essa tentativa de diluir ou minimizar essa dicotomia sociedade-natureza, se conectando com outros conceitos que surgiram nesse século, também híbridos, como o antropoceno, como eu estava falando, como biomas antropogênicos, que também usa dessa mesma base teórica, como novos ecossistemas que também dialogam com esses três outros bases teóricas conceituais. Então, ao mesmo tempo que o sistema sociológico pode ser utilizado como uma ferramenta conceitual e teórica, né, diversos trabalhos dando um escopo teórico mais amplo, ele também é, de fato, um framework utilizado principalmente nessas duas escolas que eu falei, né, de Estocolmo e de resiliência de Estocolmo e da escola de Ostrom, como estruturas metodológicas para poder fazer análises, desenvolver modelos, principalmente aplicado na área de governança e gestão de recursos naturais. Então, como eu falei, tem sido aí que tem sido o grosso das publicações, principalmente utilizando sistemas sociológicos de forma aplicada. E aí a gente vê uma série de outros trabalhos utilizando sistemas sociológicos de uma forma um pouco mais ampla, com um guarda-chuva maior, teórico-conceitual. Então, eu diria que também existem essas duas formas que a gente pode organizar como os sistemas sociológicos são incorporados e como elas são utilizados em trabalhos acadêmicos, seja como uma base teórico-conceitual, ou seja uma estrutura metodológica mais rígida e mais aplicado para a governança e recursos naturais. Então, para falar um pouco dessas duas escolas, né, eu peguei de um artigo recente de um dos principais autores dessa escola de Estocolmo. Então, a escola eu chamei de escola de Estocolmo, mas outros autores também chamam disso. Faz parte, na verdade, de uma rede de pesquisa residido na Universidade de Estocolmo, que é o Centro de Resiliência de Estocolmo, que está preocupado principalmente em questões relativas à ciência e à sustentabilidade e o cuidado, né, o stewardship seria então o gerenciamento e o cuidado da biosfera. E eles colocam assim como premissa básica para poder entender como que eles têm desenvolvido as suas pesquisas de sistemas sociológicos, que existe uma tendência e uma necessidade, uma demanda, eu diria principalmente nos governos europeus, de mudar os seus métodos e sistemas de gerenciamento de recursos, em que eles olhavam os recursos individualmente, separados, né, um de cada vez, e tratando o meio ambiente apenas como uma externalidade, as nossas demandas humanas, para a administração de sistemas sociológicos que, nesse caso, né, da perspectiva deles, é completamente interdependente e sendo um pré-requisito para o bem-estar humano a longo prazo. Então, vários dos projetos de pesquisa desse centro têm sido em cooperação com diferentes setores governamentais. E eles voltam, então, a resgatar essa ideia que eu falei. Então, hoje em dia, numa sociedade globalizada, no antropoceno, não tem como a gente pensar em ecossistemas sem pessoas e pessoas
que não dependem do funcionamento do ecossistema. Então, basicamente, a gente vê aí o grau de interdependência da gente e dos ecossistemas. E aí que eles estão completamente entrelaçados. Essa separação entre dimensão humana e dimensão não humana, hoje em dia, virou muito mais uma abstração do que qualquer outra coisa. Ele coloca, então, a base, né, de serviços ecossistêmicos como uma forma também para gerenciar e entender os sistemas socioecológicos. E hoje em dia, serviços ecossistêmicos, eu diria que está na ponta digamos, do modismo, da moda acadêmica científica no campo da sustentabilidade. Então, né, não se fala mais tanto em desenvolvimento sustentável. É, é óbvio que se fala isso, né, ainda é um assunto muito debatido, mas serviços ecossistêmicos têm entrado de forma maciça, inclusive em políticas públicas, para tentar ajudar nesse gerenciamento em busca, sim, aí sim, né, de desenvolvimento sustentável, possibilidade de sustentabilidade. Então, acaba sendo hoje em dia um chama-três muito grande assim nessa área de investigação. E é um campo muito aberto, muito grande, que então não teria como entrar aqui falar sobre serviços ecossistêmicos. A gente tem alguns alunos do nosso mestrado e doutorado trabalhando nessa perspectiva. E não tem como a gente entender serviços ecossistêmicos se a gente não estiver trabalhando dentro de uma base de sistemas socioecológicos, né? O outro fator é a questão da multiscalaridade, né? Então, além de eles serem dinâmicos, eles são conectados em diferentes escalas, local, global. Então, isso também é frisado em vários artigos falando sobre os sistemas socioecológicos, e que isso é um componente importante. Novamente, destacando a complexidade e a questão das mudanças, das adaptações, o dinamismo desses sistemas socioecológicos. E aí a resiliência como um framework que entra, digamos assim, a gente pega emprestado das ciências ecológicas e começa a introduzir no sistema socioecológico também como modelo a ser utilizado nas pesquisas de sistemas socioecológicos. E aí, então, assim, para fechar assim, as premissas, né, que a mudança de pessoas e natureza como partes separadas, isso é obviamente o que a gente tem colocado já há muito tempo, né, nas pesquisas que falam do problema da dicotomia entre sociedade e natureza. E aí, então, o sistema socioecológico se presta a tentar, pelo menos, mudar a perspectiva de investigação em que não são colocadas de forma separadas pessoas e natureza, né? E isso, então, tem sido uma das premissas básicas da Escola de Estocolmo. E também, né, de novo, a gente não pode pensar numa agenda global de sustentabilidade sem utilizar o framework do sistema socioecológico. Então, a gente vê aí o sistema socioecológico ela dando base, então, para vários temas de pesquisa, várias áreas do conhecimento, seja sustentabilidade, seja resiliência, seja serviços ecossistêmicos. Essa base teórica mais robusta vem, então, dos sistemas socioecológicos. Então, um aspecto interessante que eu destaquei, que eu falei, né, que os autores colocam de forma bem contundente a importância de entender que os sistemas socioecológicos vão ser entendidos em diferentes escalas. A gente pode fazer uma análise no ecossistema local e as práticas de manejo locais, e a gente pensar como eles estão embutidos em sistemas, em ecossistemas maiores, em instituições maiores, e assim por diante, até a gente pensar em grandes biomas ou ecossistemas regionais, como vocês preferirem, e grandes macroestruturas institucionais. Só que tem uma coisa que, e aí talvez também uma contribuição da perspectiva da Ostrom, é o que eles colocam como sendo o principal elo de interconexão entre essas diferentes escalas ecossistêmicas e diferentes escalas de interação e práticas de manejo humano, seria então o conhecimento ecológico e a compreensão desses processos, que alguns autores vão destacar então o papel-chave dos diferentes etnosaberes, das diferentes comunidades no mundo inteiro, o rico conhecimento que eles têm de gestão dos seus recursos, de práticas de manejo que tem sido, obviamente, práticas sustentáveis ao longo de gerações e gerações, né? Então, também eu diria, sistemas socioecológicos mergulhando nesse campo científico que também
tem contribuições de diferentes áreas e viu a necessidade, né, quando a gente pensa então em gestão de recursos e incluir a dimensão humana, obviamente, em incluir os diferentes conhecimentos locais relacionados tanto aos ecossistemas como as suas práticas de manejo. Então, não é que o sistema socioecológico está se apropriando dessa área científica, né? Na verdade, é um campo que foi se abrindo, os pesquisadores foram vendo a necessidade de dialogar com esses diferentes campos. Então, o que eu posso destacar, por exemplo, é tanto na escola de Ostrom como na escola de Estocolmo, os projetos eles envolvem participantes de diferentes áreas de conhecimento, tanto economistas como ecólogos, como antropólogos, como geógrafos, como gestores ambientais, gestores territoriais. Então, é óbvio que os diferentes conhecimentos que vêm das contribuições disciplinares acabaram percolando essa perspectiva teórica mais ampla, né? E a escola de Ostrom, então, ela apresenta, então, mais ou menos em 2007 e 2009, diferentes publicações, uma atualização uma da outra, essa síntese de como é que elas podem ser entendidas o sistema socioecológico a partir desses diferentes componentes que ela chama então de sistema de recursos, unidade de recursos, sistemas de governança e os usuários. Então, é como se fossem as principais nodulações que a gente pensa em sistemas, os sistemas são compostos por diversos componentes, né, e subsistemas, né, cada subsistema incluindo outros subsistemas até a gente chegar numa esfera realmente microescalar. E o framework geral desse sistema socioecológico que ela apresenta, então, esses 4 subsistemas principais que eu falei, organizado em torno de uma situação de ação central, ou seja, as interações entre usuários, sistemas de governança, usuários, unidade de recurso e sistemas de recurso vão gerar, então, a centralidade analítica que ela propõe e que vão produzir resultados específicos, né? Esses diferentes resultados, então, vão ser analisados de tal forma a compreender se a longo prazo aquele sistema socioecológico vai poder se manter e se perpetuar de uma forma auto-organizada ou não, e quais são os componentes frágeis, seja nos usuários, no sistema de governança, ou no recurso limitante. Ela destaca, então, esse sistema analítico procura, então, destacar quais seriam as lacunas ou as fragilidades, né? E aí, uma coisa que, em outra publicação, ela tenta organizar, então, esse sistema de recursos. O sistema de recursos a gente pode pensar tanto como um lago, uma baía, né, uma área de pastagem, e muitas vezes, genericamente, a gente também pode chamar de um ecossistema marinho, um ecossistema florestal, que vai estar contendo esses diferentes recursos. A unidade de recurso vai ser o recurso-alvo a ser usado e gerenciado no sistema, então, seja o peixe, seja a água, seja o pasto, forragem, seja o recurso madeireiro, que seja, vai ser chamado, então, de unidade de recurso dentro de um sistema de recursos, usuários, e o sistema de governança, então, como eles, em conjunto, são afetados indiretamente por interações e resultados. Eita, ficou mal traduzido. Agora que eu vi, gente. Eu traduzi agora no 45 do segundo tempo, ficou ruim essa tradução. Então, como esses sistemas de recurso, unidade de recurso, os usuários, sistema de governança afetam em conjunto e são indiretamente afetados por interações e resultados resultantes de um determinado momento e local. Então, ficou esse finalzinho mal traduzido, desculpa. E já tentando agora ir para a reta final do que eu tinha proposto, que realmente, gente, são 20 anos de pesquisa em sistema socioecológico que eu tentei reduzir e apresentar para vocês nesses 30 minutos iniciais. Como eu tenho interpretado um pouco esses nexos, as conexões com alguns conceitos que a gente tem na geografia clássicos, né? Então, paisagem, como a gente pode pensar paisagem e o funcionamento de uma paisagem de forma multifuncional,
Então, paisagens multifuncionais e sistemas socioecológicos, para mim, passam a ter uma conexão muito grande. Então, e a grande diferença é paisagem multifuncional. Eu estou vindo de uma base teórica completamente diferente, mas eu estou enxergando coisas parecidas e eu posso usar a base teórica de sistema socioecológico para poder entender um modelo conceitual de interação entre os diversos elementos que constituem uma paisagem multifuncional. E quando eu falo paisagem multifuncional, estou falando de uma paisagem propriamente heterogênea, com diversas situações de uso, cobertura, de atores, de desenho de propriedade, de instituições que estão por trás e de legislações que estão ali regulamentando as ações dos atores na paisagem, isso incluindo seja a interação de proprietários, reservas legais, numa matriz mais ampla, que inclui unidade de conservação, por exemplo. Então, a gente vê aqui o exemplo que eu tomo de um desses artigos, né, essas interações entre meio físico, biodiversidade, atores sociais, instituições, tomadas de decisão. Se eu aplicasse isso para o Rio de Janeiro e olhasse a dimensão da cidade e os remanescentes florestais, eu poderia entender isso como sistema sociológico, né? Então, a resposta é obviamente que sim. Isso vai depender muito de como eu estou enquadrando, teoricamente, metodologicamente, a minha proposta de investigação. Então, as coisas não são estanques, né? Então, em sistema sociológico também, por mais que a gente queira entendê-las como coisas, né, eles são formas de a gente compreender as interações dos diversos elementos que a gente tem dispostos no espaço. No caso, eu gosto de usar paisagem também, essa ideia de paisagem multifuncional. E essa ideia toda de sistema complexo adaptativo, que é uma das definições, né, de sistema sociológico, que tem uma unidade biogeofísica, os atores sociais, as instituições, é claro que isso está manifestado numa paisagem. Então, primeiramente, que elas vão apresentar relações dialéticas interdependentes, então as setas vão para os dois lados, o meio físico interage com a biodiversidade interage com o meio físico, os atores sociais com a biodiversidade com os atores sociais e assim por diante. São completamente dialéticas e interdependentes. Isso tudo a gente consegue, né, como bom geógrafo que nós somos, a gente precisa, eu pelo menos, eu preciso materializar e não ficar apenas na abstração de uma análise teórica de sistema sociológico. Então, isso é, de fato, manifestado numa paisagem, esses diferentes componentes que a gente entende. Mas, então, qual é a diferença de paisagem para sistema sociológico? Obviamente, são conceitos completamente diferentes, mas eu posso usar os dois de forma complementares, né? Então, paisagem para poder entender como, de fato, estão organizados e distribuídos esses diversos elementos espaciais. Entender a história da transformação, entender os atores sociais, a cultura, como ela deixou marcas e legados, fundamental. Agora, os mesmos elementos que eu tenho, que eu tenho disposta na paisagem, biodiversidade, proprietários de agricultura, pastagem, esses diversos elementos, eu posso usar o framework sistema sociológico para entender como eles estão interagindo e se o resultado dessas interações gera um sistema sociológico sustentável ou não, ou seja, que a largo prazo vai se manter essas estruturas, esses diferentes elementos ou não. Então, eu consigo, na minha cabeça, navegar facilmente, talvez seja mais difícil explicar, mas entre paisagem, como um conceito que a gente já passou aqui na disciplina, a gente tem um entendimento bem complexo de paisagem e ela não vai competir nem anular, eles vão ser complementar com o sistema sociológico. O sistema sociológico vai me ajudar a entender funcionamento desses diferentes elementos que eu falei. Então, para mim, eu vejo de forma bem complementar. E aí, outra perspectiva, né, também manifestada na paisagem, que a gente pode entender os sistemas sociológicos, no caso Rio de Janeiro, essa interação floresta-cidade, é a perspectiva de metabolismo sociológico. Então, a gente já tem o professor Rogério Oliveira, que fez a fala dele mais cedo na disciplina,
ele tem trabalhado muito nessa perspectiva de metabolismo sociológico. Então, a gente pensar como toda a cidade foi construída tendo, em grande parte, se baseado na energia vindo da biomassa florestal transformada em carvão, como atores sociais carvoeiros, recursos, floresta, transformação em carvão, isso tudo com diversas relações complexas, chegando então à centralidade do Rio de Janeiro e levando ao desenvolvimento urbano da cidade até meados da década de 50. A gente tem então outra forma de também incorporar a perspectiva teórica dos sistemas socioecológicos para dentro da geografia a partir de metabolismo socioecológico também. Então, o que eu falei hoje, né, eu coloco aqui o sistema socioecológico como um nódulo central para a gente entender como ela vai estar sendo utilizado como tanto uma base teórica como uma base metodológica de investigação que vai se conectar e alimentar diferentes áreas do conhecimento, diferentes ciências, temas de pesquisa. E aí eu coloco aqui mais para o lado direito da tela de vocês, né, gestão de recursos naturais como sendo, eu diria, um dos principais focos, a grande área de sustentabilidade. Essa área também, esse campo aplicado, porque serviços ecossistêmicos, muito mais que um modelo teórico, ele está sendo desenvolvido justamente para ser aplicado junto com os gestores públicos, para poder fazer um gerenciamento dos recursos naturais, levando em consideração a importância dos ecossistemas para o bem-estar humano. Então, é como se fosse uma outra perspectiva de framework, utilizando o sistema socioecológico como uma base. Biomas antropogênicos, antropoceno, são também bases conceituais super recentes que surgem e que estão diretamente conectados com as ideias apresentadas, né, com as perspectivas teóricas de sistemas socioecológicos. E a biogeografia e a paisagem, que a gente tem tão cara na geografia, também, como mostrei para vocês, dá para se conectar. Então, sistema socioecológico oferece uma multiplicidade de possibilidades de conexão, tendo como eu diria, mote central uma análise integrada entre dimensão humana e dimensão ecológica ou biogeofísica, como vocês preferirem. Então, a pergunta que eu lanço aqui, já estou chegando nos 40 minutos, seria mais uma tentativa de romper a clássica divisão de ciências da natureza e ciências sociais? Eu diria que mais que uma tentativa, em vários aspectos já rompeu, mas muitas vezes ainda carregando os legados que são de uma ciência que, né, de diferentes estudos que têm bases diferentes, às vezes tem dificuldade de dialogar. Então, vai ter contribuições que vão parecer mais vindo das ciências naturais, vai ter contribuições que vai parecer mais das ciências sociais e vão ter aquelas tentativas que são mais puramente híbridas ou transdisciplinares. Então, eu diria que sim, é uma tentativa que tem sido bem sucedida em termos de ciências aplicadas, principalmente para esse campo de gestão de recursos naturais. Mas aí a pergunta que eu faço também para complementar essa, né, e o campo das humanidades ambientais, aquela que inclui ecologia histórica, história ambiental, ecologia política, etnoecologia, a própria geografia histórica, a gente pode colocar aí, como é que ela vai estar minimizando? Então, agora, então, a ecologia histórica precisa usar sistema socioecológico para poder dialogar com essa natureza científica híbrida que a gente vê hoje em dia? Eu diria que não, obviamente, né? E são contribuições completamente diferentes, mas que têm objetivos maiores em comum, de entender como que a gente pode minimizar os resultados problemáticos da interação, eu não diria de uma espécie, eu diria principalmente de um modelo civilizatório que acabou se tornando completamente globalizado e dominante em termos de quase modelo único, e que tem levado a sérios problemas em termos de resultantes nos diversos ecossistemas, no nosso sistema climático, em diversos componentes do planeta Terra. Então, a pergunta que eu faço para vocês, eu acho que eu já respondi um pouco isso, mas fica a provocação para depois, né? E a geografia, onde é que ela entra nessa perspectiva? Ou seja,
Eu acho que o nosso programa, o nosso departamento tem mostrado claramente que a geografia também precisa mergulhar nessa base teórica e contribuir da sua forma, porque vai ter uma contribuição. A geografia que se propõe a ser essa ciência híbrida também, que é uma ciência social, uma ciência natural e da Terra ao mesmo tempo, né? O geógrafo ele não pode ser um geógrafo humano, um geógrafo físico, ele tem que ser um geógrafo completo. Então, talvez, como a geografia tem feito em outros momentos, beber de fontes externas da geografia é muito saudável e faz com que a gente se conecte, então, com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas que podem justamente ser incorporadas e ajudar, eu diria, a geografia a se colocar num lugar de destaque, de importância no século XXI. É isso, gente. Foi.